está aqui sendo gravada. Já botei, Bianca. Eu tenho gravado, tá? Mas eu ainda não tive tempo de conseguir botar todas as aulas lá, porque ao longo da semana, né, as coisas vão ficando um pouco confusas. Então, a aula passada, eu acho que eu estou devendo a aula passada e a aula retrasada, tá? Por mais que vocês, quando logados pelo Office 365, vocês consigam acessar via streaming, tá? Então, pelo menos essa é a orientação que a gente tem recebido constantemente, mas como muitos colegas ainda não estão nativos, digamos assim, do uso do Microsoft Teams, então eu tenho feito dessa maneira para tentar auxiliar todos aí. Hoje ainda, a gente terminando a aula, eu vou deixar baixando os 3 últimos vídeos, né? E ao longo da madrugada eu vou deixar eles subindo para o YouTube, né, para poder disponibilizar para vocês. O vídeo da aula 5, 6 e hoje que é a aula 7, se não me engano. Tá? Então, depois eu vou confirmar as aulas, pode deixar. Tá? Então, queridos, vamos começando, né, até porque temos aí, né, pouco tempo e hoje é um dia importante, porque a atividade vai ser informada para vocês e o nosso prazo de entrega da atividade é a semana que vem. Né? Então, vamos lá. Né? Bom, a gente, como comentei anteriormente, nas últimas aulas a gente veio apresentando, né, os processos de gerenciamento de riscos propostos pelo guia PMBOK. Né? A gente falou muito rápido na semana passada, por isso que eu vou voltar por aqui, porque eu entendo que é algo importante da gente fixar. A gente falou sobre o planejamento das respostas aos riscos. Né? A gente viu também a análise qualitativa e quantitativa de riscos, né, que nos leva, né, às matrizes de risco e às análises estatísticas dos riscos identificados. E a gente vai ver, no dia de hoje, o planejamento das respostas aos riscos, a implementação das respostas aos riscos e o monitoramento dos riscos. Assim, a gente vai fechar todo aquele fluxo que eu tinha conversado com vocês nas últimas aulas, que é um fluxo etapa por etapa da construção de uma análise de riscos, certo? Então, vamos lá. Né? Como é que a gente deve planejar a resposta aos riscos? Segundo o guia PMBOK, planejar as respostas aos riscos é o processo que a gente adota para desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral de risco que foi identificada. Isso também nos ajuda a tratar os riscos individuais do projeto que a gente está lidando. Ou seja, toda situação de risco identificada no âmbito do planejamento pode ter uma ação planejada de resposta. Ou seja, eu identifiquei que o meu empreendimento vai gerar um determinado efluente. Então, para que eu não cause um crime ambiental e lance esse efluente sem o efetivo tratamento, eu prevejo uma instalação de uma estação de tratamento de efluentes. Ponto final. Isso foi uma ação que eu identifiquei em função do risco derivado da alteração da qualidade do corpo hídrico local pelo lançamento de efluente gerado no meu empreendimento, né? E por isso, né, para evitar que o mesmo ocorra, eu previ, né, uma instalação de uma estação de tratamento de efluentes que, via de regra, vai mitigar bastante, né, os impactos e vai, obviamente, funcionar aí como uma redutora dos riscos ambientais da atividade. Então, a ideia é a gente pensar em situações para responder aos contextos de risco antes que elas efetivamente aconteçam. O principal benefício desse processo é que ele identifica formas mais apropriadas de abordar o risco geral, né, do nosso projeto, né, e os riscos individuais também. Então, a gente pode ampliar o olhar, a visão sobre os riscos pontuais daquele processo, daquela atividade, ou ter uma análise mais global daquele empreendimento e dos riscos que ele está associado. Esse processo, ele também é interessante porque, como ele antevê os problemas, ele também aloca recursos, né, e adiciona uma série de atividades que deverão ser elaboradas ao longo desse projeto. E isso, obviamente, entra lá no plano, né, de gerenciamento do projeto como um todo. Então, é extremamente importante
que essa etapa, que é considerada uma etapa de planejamento, ela seja elaborada com muito cuidado. Porque, sim, ela vai prever dispêndio de recurso mais lá na frente, quando da operação da atividade. A gente torce para que um contexto de risco ele não se materialize, mas ele pode vir a se materializar. Então, é exatamente por isso que a gente já faz essa identificação de qual ação a gente vai adotar, né, para que, caso ocorra, eu possa mitigar. E, para isso, eu vou precisar de um investimento. Seja porque eu tenho um plano de atendimento a emergências que vai prever a atuação de uma equipe, que vai conter, por exemplo, o vazamento de um óleo, né, ou eu vou ter uma unidade que vai fazer tratamento de um efluente, ou até mesmo de um resíduo, né, ou de uma emissão atmosférica. Então, a gente prevê para poder planejar e ter bons resultados e evitar, assim, né, os acidentes, os danos ambientais. A gente segue a mesma lógica dos processos, isso é a característica do guia PMBOK, a gente já viu vários aqui, né? Já viu 4 processos até então. Então, todos os processos eles têm entrada, processamento, ferramentas e técnicas e saídas. As entradas, nesse caso, são o próprio plano de gerenciamento do projeto, os documentos do projeto, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas vão ser a opinião especializada, que a gente já vem conversando em vários outros processos, coleta de dados, habilidades interpessoais e de equipe, estratégias para definir ações para ameaças e oportunidades, contingências e riscos gerais de projetos, que eu acho que essa é a azeitona da empada desse processo. E aqui está grande foco da construção desse processo, que é uma sugestão de ações a serem adotadas, análise de dados e também o processo decisório, né? Então, a gente pode dizer que o uso dessas ferramentas e técnicas, não todas, né, mas aquelas que forem necessárias para o meu projeto, né, vai fazer com que a gente consiga ter o planejamento das respostas aos riscos e, consequentemente, ter uma saída que é, né, obviamente, um planejamento de resposta a esses riscos. E isso vai estar incorporado dentro do nosso próprio projeto e do nosso próprio plano de gerenciamento de riscos, que está contido lá dentro do plano de gerenciamento de projetos. E a gente vai ter, a partir disso também, a atualização de outros documentos correlatos, tá? É claro, só para dar um exemplo aqui de um documento correlato, se eu identifico, né, no meu planejamento das respostas aos riscos, a necessidade de eu ter um elemento adicional no meu fluxo de tratamento de emissões atmosféricas, eu aqui já vou prever, obviamente, que eu vou ter um orçamento, vou ter um custo, vou ter uma operação, vou ter uma manutenção desse equipamento. Então, com isso, eu já tenho todo um desdobramento de, basicamente, identificar, né, qual seria a resposta a esse risco. Como a gente já viu, as entradas são meio redundantes de uma maneira geral, algumas têm pontos especiais, essa muito pouco. No plano de gerenciamento de projetos, a gente deve considerar em especial a leitura, né, do plano de gerenciamento dos recursos, para saber se a gente vai ter, né, grana ou já previu anteriormente algum recurso, algum insumo para aquela situação que está sendo considerada como uma situação que merece resposta ao risco. A gente vai avaliar, obviamente, o plano de gerenciamento de riscos, é o que faz sentido, né? Afinal de contas, a gente está construindo esse grande plano em várias etapas, né? E a partir do momento que eu tenho a identificação, né, das respostas aos riscos, ele é complementado, como eu já mencionei anteriormente, então é fundamental o bom conhecimento dele. Temos também a linha de base de custos, né, que tem informações sobre os fundos de contingência alocados para responder aos riscos, onde eu vou poder saber se aquela solução que eu estou propondo ela vai ser adequada e viável economicamente. Temos os documentos de projetos, a gente já mencionou algumas vezes, uma transversal só para a gente não se esquecer, né? Vale a pena a gente consultar os registros de lições aprendidas, afinal de contas, pode ser que tenha alguma coisa já ocorrida no nosso projeto, né, que possa influenciar um processo decisório nesse momento de elaboração do plano de gerenciamento de respostas aos riscos, né? A gente tem que avaliar também o cronograma, saber se vai dar tempo para implementar a solução XYZ,
né? A gente vai ter que avaliar as atribuições da equipe de projetos, calendários dos recursos, saber se a gente vai poder ou não, né, ter esse investimento, os registros de riscos que a gente já viu na semana passada, os relatórios de risco e os registros das partes interessadas. Fatores ambientais, a gente também já conversou, né? São todos aqueles relativos à cultura da empresa como um todo, né? E, em especial, nesse processo, é interessante a gente tentar sondar qual é o apetite de risco, né, da empresa como um todo, né? Porque eu posso implementar uma resposta ao risco de maneira muito enérgica, só que isso também vai demandar um investimento financeiro bastante significativo, ou dependendo aí do apetite de risco da empresa, olha, o risco é esse, mas eu acho que vocês não estão muito preocupados, então só para a gente não fazer nada, eu vou propor a solução tal, que é mais barata, mais em conta, mais rápida, mais fácil, etc. Então, identificar, né, de certa maneira, a partir dos fatores ambientais da empresa, o apetite de riscos é muito importante para essa questão. E também os limites das partes interessadas, que são consideradas chaves, são um ponto importantíssimo também. A gente precisa descobrir, né, qual é o limite de negociação, de aceitação dessa parte interessada sobre o risco ao qual, né, estamos estudando, avaliando, tomando decisões. Os ativos de processos organizacionais, eles são as políticas, os modelos, as informações históricas dessa empresa que podem subsidiar as informações do processo, né? Bom, como ferramentas e técnicas, a gente destaca a opinião especializada, né? Nesse caso, né, o bom e velho consultor, preferencialmente externo à empresa, para que ele não tenha nenhum vínculo, até de amizade efetivamente, com aqueles que estão no dia a dia, camaradagem do dia a dia, etc. Toma um cafezinho junto e tal. É importante que seja, né, esse consultor externo, geralmente com experiência comprovada, né, na atividade e na análise de riscos, né, preferencialmente, né, cabeça branca, né, graduado, pós-graduado e etc., porque esse é um profissional mais isento, digamos assim, né, e, de certa maneira, né, bem qualificado para fazer esse tipo de análise. Mas, para esse caso em especial, para esse processo, é importante que ele tenha, né, alguma expertise, né, em estratégia de respostas a ameaças, estratégia de respostas a oportunidades, estratégia de respostas de contingência, estratégias de respostas ao risco geral do projeto. Tá? Então, é claro que ele precisa saber o que fazer, senão a função dele é absolutamente dispensável. E a gente vai estar lá investindo um HH no cara, né, pagando, né, a rotina diária dele, pagando mensalmente o contrato e, bom, ele serviu para quê? Então, ele precisa ter essas funções pré-estabelecidas, né? É importante também aqui, né, como ferramenta técnica, que o gerente que estiver à frente desse processo, ou o analista de riscos que estiver à frente desse processo, é importante que ele tenha algumas habilidades interpessoais de equipe bem específicas, né? Em especial, a facilitação, né? Porque a gente vai precisar conversar, negociar, pensar soluções, e o camarada que não tem jogo de cintura para fazer isso, ele obviamente vai ser em algum momento engolido ou descartado nesse processo, tá? O facilitador, ele é, de certa maneira, muito qualificado, né, para ajudar todos esses responsáveis pelo risco, de certa maneira, até a compreender o risco e, de certa maneira, também a identificar de maneira conjunta e colaborativa quais são as estratégias alternativas para dar uma resposta a esse risco. Temos também nesse processo, né, como ferramenta técnica, a coleta de dados, né? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre a coleta de dados, ela pode ser feita através, né, de entrevistas que são direcionadas a partes que são chave no processo, né, para levantamento de informações e, consequentemente, né, uma posterior tomada de decisão. Temos aqui, então, acho que é o ponto alto, que é a definição do que a gente deve fazer, né, com os nossos riscos identificados. Lembrando que a gente tem riscos positivos e riscos negativos. Riscos positivos são considerados ameaças e riscos positivos são considerados oportunidades
e riscos negativos são considerados como ameaças, tá? Essa proposta que está aqui, ela é exatamente o que o guia PMBOK nos traz, tá? Então, ele define, né, que a gente tem algumas alternativas a fazer com uma ameaça, tá? As alternativas a fazer com uma ameaça, a gente deve escalar a ameaça, prevenir, transferir, mitigar ou aceitar. A gente vai ler cada uma delas aqui para que vocês possam entender conjuntamente. E aí já podia surgir uma dúvida. Canejo, olha, isso daqui precisa ser exatamente assim? Queridos, não. É uma orientação, é um guia de boa prática, é uma sugestão que, de certa maneira, deve ser avaliada por vocês no exercício profissional. Eu posso ter, né, estratégias, ao invés de eu ter 5 estratégias conforme preconiza o guia PMBOK, eu posso ter 2, posso ter 3, eu posso ter 7, eu posso ter 10, depende do projeto e até mesmo do teu desejo, né, de trabalhar com isso e a relevância disso para o teu projeto. Mas nesse caso, o guia PMBOK ele recomenda essas 5. Tá? O que seria o escalar uma ameaça? Né? A gente não vai pegar aquele nosso kit, a corda, o mosquetão e não vai. A gente não vai escalar a ameaça assim. O que a gente fala, né, efetivamente, escalar a ameaça é quando, né, a gente tira o pepino da nossa mão. É mais ou menos isso. Eu não queria usar esse termo mais chulo, mas em tese, nesse ambiente, escalar a ameaça é passar para o nosso superior o que está ocorrendo, porque, em geral, essa ameaça ela não faz parte do nosso projeto. Em síntese, é isso. A escalação ela é apropriada quando a equipe do projeto ou seu patrocinador concordam que essa é uma ameaça que está fora do escopo do projeto, ou que a resposta proposta excede a autoridade do gerente de projeto. Se ele não puder efetivamente botar a mão na massa e resolver, ele escala e passa para quem de fato direito é a responsabilidade. Os riscos que são escalados, eles são gerenciados no nível do programa, né? Ou no nível do portfólio, ou, né, de certa maneira, pela parte que é considerada aquela responsável pela ação. Tá? Só para que vocês entendam, a gente não fez um mergulho muito grande, né, no que seria programa e portfólio, até porque não é o foco da nossa disciplina, mas é importante trazer essa clareza para vocês. Né? Eu sempre gosto de usar esse mesmo exemplo, porque eu acho que facilita muito. Né? Tentem imaginar um cardápio. Né? Imaginem um cardápio. E você, em geral, já tem aquele desafio, né? Bom, hoje eu não estou afim de cozinhar, hoje eu vou pedir um iFood, né? Aí você vai pedir um iFood, aí você primeiro vem naquele dilema, né? O que eu quero comer hoje, né? Eu quero comer uma comida chinesa, eu quero comer uma comida italiana, eu quero comer uma comida francesa, eu quero comer um burgão, eu quero comer uma comida brasileira. Então, assim, eu tô primeiro... Richard, Opa, tapete fica aqui. Caramba, hein? O Google escuta tudo, é terrível. Então, a primeira tarefa, né, que a gente tem que fazer é escolher, de certa maneira, o segmento alimentar que eu vou, né, querer enfrentar no dia de hoje. Aí eu vou lá, né, lá pelas tantas e tal, e penso, bom, hoje eu estou afim mesmo de comer uma comida italiana. Eu adoro as massas e tal. Beleza, então tem um segmento, já defini o segmento comida italiana. E aí eu acesso um restaurante e vou ver o cardápio desse restaurante. Eu vejo lá o cardápio dele. Aí no cardápio eu vejo lá que eu tenho entradas, eu vejo lá que eu tenho massas frescas, eu vejo lá que eu tenho massas gratinadas, eu vejo lá que eu tenho grelhados, eu vejo lá que eu tenho sobremesas, eu vejo lá que eu tenho bebidas, eu vejo lá que eu tenho vinhos. Então percebam que, né, o restaurante é um restaurante italiano. Esse restaurante italiano tem dentro do cardápio dele várias seções.
E dentro dessas seções eu tenho várias opções. Lá dentro das entradas eu posso ter uma brusqueta. Não, eu quero um couvert tradicional. Não, eu quero uma pizza branca. Não, eu quero uma camponata de berinjela. Não, eu quero uma tábua de queijos e frios. Não, eu quero uma sopa de entrada. Bom, vocês podem entender que dentro dessas sessões eu tenho, né, ações diferentes. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas massas frescas. Massas frescas eu vou ter um espaguete à bolonhesa, um espaguete ao fungo, eu vou ter, né, um tortellini de não sei o que lá e assim sucessivamente. Quando a gente fala, né, em projeto, programa e portfólio, a gente está fazendo exatamente isso. Caramba, que maluquice! É mais ou menos isso mesmo. A gente faz uma estratificação. Eu posso dizer que depois de muito olhar ali o cardápio, né, eu pedi de entrada, né, eu pedi um couvert tradicional. Então, se eu tivesse que fazer uma analogia, o couvert tradicional, ele é um projeto. Como assim é um projeto? É simples. Eu faço um pedido, esse pedido é recebido por um garçom, esse garçom ele leva esse pedido até a cozinha, na cozinha tem um grupo de cozinheiros que vai preparar isso, vai soar uma sinetinha, vai avisar o garçom e vai vir até a mim. Então, o projeto couvert foi explicado. Só que dentro do projeto couvert, eu tenho várias etapas que devem e podem ser gerenciadas. Agora, o couvert, ele está dentro de um grupo de projetos. Eu escolhi o projeto couvert, mas poderia ter escolhido o projeto camponata, o projeto pizza branca, ou o projeto sopa. Ou seja, todos os projetos que são agrupados de uma certa maneira refletindo alguma tendência ou alguma ação em comum, eles são agrupados em programas. Ou seja, o programa é um conjunto de projetos que tem alguma característica ou similaridade. Característica e similaridade, característica de similaridade. Ou seja, todos ali eram entradas. Então, eu tenho vários projetos que juntos formam um programa entradas. Vamos supor que eu tenha pedido lá uma lasanha, né? Estou a fim de comer uma lasanha. Então, eu fui lá no Massas Gratinadas, mas eu não tinha só lasanha no Massas Gratinadas. O meu projeto foi lasanha, né? Mas eu tinha também lá ravioli, eu tinha canelone, eu tinha um monte de coisa gratinada lá. Tudo maravilhoso, nhoque gratinado, só coisa boa. Mas eu escolhi a lasanha. No momento que eu escolho a lasanha, eu tenho o quê? Um ideal da lasanha. Eu imagino que a minha lasanha vai vir assim, sabe? Né? Muito bem equilibrada, massa, né? Com queijo, com a carne moída, mais molho, mais massa, mais queijo, e assim, né? Super equilibrada no sal, né? Super equilibrada no verdinho em cima, e vem gratinadinha e douradinha para minha mesa. Essa é a minha expectativa do projeto Lasanha. Só que o projeto não saiu muito bem. Quando eu recebi uma lasanha seca, pequena, 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 sem sabor, só se sentia gosto de sal. Então o meu projeto não deu muito certo, né? Na verdade, a execução não foi minha, mas o projeto não deu muito certo. Então vamos entender, eu podia ter escolhido um outro projeto dentro desse mesmo segmento que era esse programa. Agora, quando eu percebo que eu tenho vários programas e que esses programas se comunicam dentro de um ideal, que no caso é um restaurante italiano, eu tenho um portfólio. Então o portfólio nada mais é do que um conjunto de programas. E, obviamente, um programa nada mais é do que um conjunto de projetos. E um projeto nada mais é do que um esforço temporário para alcançar um resultado desejado.
Então, assim vocês conseguem entender mais ou menos, né? O que eu quero dizer? Vamos usar esse mesmo exemplo, né, da questão do restaurante. Eu tinha todo um desejo, digamos assim, todo um desejo, né? E aí veio essa lasanha terrível, horrorosa, medonha, sabe? Que eu já comentei para vocês. Aí a minha primeira ação, quem é o responsável direto para mim? O responsável para mim é o garçom. Não foi ele que me trouxe? Eu vou chamar o garçom, olha só, essa lasanha está uma porcaria. Ela está seca, ela está assim, ela está assada, ela está aquela outra. Aí o garçom vai olhar para mim e falar: olha, senhor, eu peço desculpas, mas como o senhor sabe, não sou eu que faço a lasanha. Eu vou ter que passar a responsabilidade aqui para o meu gerente, que vai conversar com o pessoal da cozinha. Ou seja, o garçom fez certo, ele escalou, passou para quem é de competência a tomada de decisão. Então, isso, em síntese, é o que a gente faz quando a gente vai escalar um risco negativo, no caso, uma ameaça. Eu vou passar para quem é de direito, quem é que tem que resolver, porque, em tese, eu não sou responsável por esse risco. Quando a gente fala em prevenir, eu acho que é compreensível para todos, né? É levar a probabilidade ou seu impacto a zero. É possível? Nem sempre, mas a gente tende a propor respostas aos riscos que vão reduzir ou a probabilidade de ocorrência ou reduzir o risco. Essa é a lógica do prevenir, né? Então, a ideia é levar a probabilidade ou impacto a zero, tornar impossível a sua ocorrência ou eliminar o seu efeito sobre o projeto. Então, aqui a gente tem possibilidades de mudança nas linhas de base do projeto, como, por exemplo, prorrogar o cronograma, eliminar item do escopo, mudar estratégias do projeto, né? Isso, de repente, é interessante para prevenir risco. Bom, eu já vi que essa ação aqui, ela pode me gerar um risco bastante significativo. Então, para prevenir isso, a gente avaliou aqui e viu que isso não é tão importante assim no escopo, então eu vou tirar isso do escopo. Não quero ver isso, porque eu vou prevenir um problema, eu vou tirar isso da minha frente. A gente pode transferir, né? É uma outra possibilidade, uma outra estratégia para uma ameaça, né? Que é o risco negativo, como a gente já conversou. Transferir significa, né, muito mais eficaz do que lidar com a exposição aos riscos, né? Quase sempre a gente, de certa maneira, passa o risco para um terceiro, como uma seguradora, né? Vamos supor que eu tenho o meu carrinho lá, transferir é mais ou menos esse exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho o meu carro lá e, bom, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Então não dá para você ficar dando mole com o carro por aí, porque se você for roubado, certamente o seu carro vai ser levado para dentro de alguma comunidade, vai ser desmontado e você nunca mais vai ver o seu carro. E se você está pagando uma prestação do seu carro, isso aí dá maior tristeza, né? Então, assim, imagina, você investiu 40, 50 mil reais no teu carro, foi roubado, perdeu esse dinheiro e pior, ainda vai ter que ficar pagando as prestações. Então, não, pelo amor de Deus, isso é um risco muito elevado. Eu vou transferir isso para alguém. Vou transferir para quem? Vou transferir para a seguradora. Então, eu vou lá, faço uma cotação, né, vejo lá XYZ, as empresas XYZ que vão me apresentar propostas, eu escolho uma mais barata, que tem as condições de transferência que mais me interessam. Ou seja, bom, meu carro se for roubado, eu vou ter direito a um carro reserva por um tempo, eu vou ter direito a um carro no valor de X mil reais, de acordo com a tabela FIP, e assim sucessivamente. O que eu fiz nisso? Eu fiz uma transferência de risco, de uma ameaça. Então, isso é transferir, é passar na responsabilidade de terceiro, e isso prevê, né, bônus, prevê, obviamente, garantias, prevê, de maneira geral, algum tipo de aporte de recurso para que haja essa transferência. Mitigar, o que é mitigar? Mitigar é reduzir, né? É reduzir, mas não tendendo a zero. Prevenir, a gente consegue tender a zero. O mitigar, a gente sabe que a gente não vai tender a zero, mas é algo que a gente pode, né, entender como uma estratégia também de redução de probabilidade ou impacto em um determinado evento de risco, né? Então, a gente mitiga para colocar esse risco dentro de um limite considerado aceitável, né? E, de certa maneira, ele é mais fácil, dentro desse limite aceitável, de ser gerenciado.
E o que é aceitar? Aceitar é aceitar. Aceitar nada mais é do que entender, bom, realmente esse risco existe e a gente não vai fazer chongas. Vai deixar a Deus dará. Vamos deixar que o cosmos, os deuses supremos, o God of War ou qualquer coisa do tipo, né, que ele nos guie nesse momento. Então, queridos, não tem muito o que ser feito. Aceitar é saber que existe o risco e não adotar nenhuma ação. Tá? Então, geralmente, isso só ocorre quando a gente identifica riscos que não são considerados significativos. Tá? Porque é uma estupidez você ver um risco significativo e você não pensar em nenhuma ação de mitigação, de transferência, de prevenção ou de escalar. Então, assim, não tem como. Escalação é um processo natural. Agora, você não tem como, né, pegar um risco significativo e simplesmente ignorá-lo. Então, a aceitação, em geral, é feita para riscos negativos considerados, aliás, riscos considerados não significativos. Temos também, queridos, estratégias pensadas para as oportunidades. Né? Mencionei, risco negativo, ameaça. Risco positivo, oportunidade. E a gente também tem 5 estratégias propostas pelo Guia PMBOK. Temos a estratégia escalar, explorar, compartilhar, melhorar e aceitar. Tá? Escalar, né, é o mesmo princípio que a gente viu anteriormente. Né? A gente entende, né, que essa é uma oportunidade boa, mas ela não compete a mim, enquanto gerente de projetos, conduzir a mesma. Por isso, eu repasso essa oportunidade para quem é de direito. Né? Explorar é diametralmente o oposto do que é eliminar. Né? Diametralmente oposto. Né? Ou seja, pelo contrário, eu quero pegar essa oportunidade e botar ela para bombar. Eu quero fazer disso um grande diferencial. E é óbvio, né? A gente vai, para conseguir fazer essa exploração, a gente vai precisar, né, descartar as incertezas associadas a esse risco positivo. E para isso a gente vai ter que investir tempo, trabalho, dinheiro para garantir que essa oportunidade ela ocorra. Pode ser um rio, né, que passou na sua vida e nunca mais vai passar, mas se você se agarrar nele, você vai ser levado por um tempo. Então, explorar uma oportunidade é isso. É você não deixar o rio passar ileso nesse aspecto. Né? É pensar numa estratégia de potencializar essa oportunidade para que você consiga aumentar a probabilidade de ocorrência em 100%. Agora, quais estratégias vão ser adotadas? É óbvio, depende de cada risco que a gente vai estar avaliando. Compartilhar, né? Nada mais é, acho que todo mundo hoje em dia, em tempos de Facebook, conhece muito bem o termo, é exatamente isso. Né? Só que a gente vai, sob a perspectiva do gerenciamento de riscos, né, alocar parte ou a totalidade dessa oportunidade para um terceiro. Ou seja, tem uma oportunidade boa aqui, mas sozinho no meu time eu não consigo tocar. Então vamos fazer uma parceria e a partir dessa parceria a gente consegue desenvolver essa oportunidade. Em geral é isso que acontece, né? Melhorar é diametralmente oposto a mitigar. Né? Eu quero melhorar, eu quero potencializar essa oportunidade. Significa dizer que eu quero aumentar a probabilidade e o impacto positivo ou o impacto positivo dessa oportunidade. E para isso eu vou precisar fazer um estudo. Vou precisar identificar quais são os agentes causadores desses riscos positivos e, obviamente, a partir disso, buscar meios de potencializar, melhorar os mesmos. E aceitar é tal qual a gente viu anteriormente. Aceitar é não fazer nada. Aceitar e entender, beleza, essa é uma oportunidade, mas eu não estou nem aí para ela. Deixa rolar, se vier é bom, se não vier também, não perdemos nada. É mais ou menos isso. Essa é a lógica do aceitar nesse caso. Temos também, é claro, estratégias para respostas de contingências, né? Porque, em especial na nossa área, focando agora essa análise para uma análise de risco ambiental, a gente, em geral, faz essa transferência que a gente conversou anteriormente
através da contratação de empresas que façam planos, que cumpram atendimentos à emergência. Então, a gente contrata uma empresa a partir de um plano de atendimento a emergências da nossa unidade. Essa é uma empresa que é um grande hold, atende a vários clientes, tal qual uma seguradora. Da mesma forma que você, quando o seu carro quebra, você liga e pede um reboque, esse reboque ele não atende só você, ele atende 200 pessoas. Se 200 carros baterem ao mesmo tempo, lascou, você vai levar 5 dias para conseguir o reboque, né? Agora, se você der a sorte de naquele momento só ter tido o seu acidente, você consegue ser atendido rapidamente. É isso que acontece quando a gente vai fazer um plano de atendimento à emergência. Não um plano, né, mas quando vai fazer efetivamente o atendimento à emergência, que em geral é terceirizado. Como existe muita incerteza nos riscos, em geral as empresas elas relutam em infraestrutura própria para algo que não é certo. Então ela prefere pagar um seguro, né, similar a isso, né, um seguro para garantir que, caso haja algum acidente ambiental, já tenha lá uma equipe disponibilizada que a empresa vai passar a mão no telefone e vai ligar, olha, deu M aqui, vazou isso, preciso de vocês urgentemente. Aí os caras vão lá com todos os equipamentos necessários, cumprindo todos os requisitos do plano de atendimento à emergência daquela unidade, tá? Então é importante que vocês saibam como é que funciona isso, né, dentro desse mercado, tá, gente? Isso é bem importante. Para alguns tipos de risco, né, é importante que a própria equipe, né, ela desenvolva ações emergenciais. Aí tem brigadistas, né, que fazem um trabalho excelente, muitas vezes, de contenção de danos, né? Mas dependendo da dimensão do acidente, você vai precisar de um porte maior e geralmente é feito dessa maneira, conforme eu mencionei para vocês. Em função disso, a gente tem as diversas estratégias, né, para o risco geral do projeto, né? Se eu aplico tudo isso aos riscos individuais, eu posso aplicar também para os riscos gerais do projeto, né? Entende-se que a resposta aos riscos elas devem ser planejadas e implementadas não apenas para os riscos individuais, mas também para os riscos gerais do projeto, seguindo a mesma estratégia que a gente viu anteriormente. Prevenir, explorar, transferir ou compartilhar, mitigar ou melhorar e aceitar. Tá? Bom, ainda como ferramentas e técnicas, né, a gente tem a possibilidade de análise de dados, né, interpretar as informações para uma posterior tomada de decisão. A análise que geralmente a gente faz nesse tipo de processo é analisar as alternativas, tá? Comparando possibilidades, características e requisitos entre as possibilidades de resposta aos acidentes. E também outro tipo de análise que a gente faz é a análise de custo-benefício, tá? São duas vertentes bem importantes. E, em função disso, a gente tem um cenário que a gente pode tomar decisões, né? Nem sempre a gente tem todas as informações, mas a gente tem um bom cenário para tomar decisões. A técnica de tomada de decisões, elas podem e devem ser usadas nesse processo. A gente vai precisar escolher, né, caminhos a seguir, e é claro que as técnicas de decisão elas entram aqui, e a gente pode adotar alguns critérios, e aí vem também acho que uma boa prática interessante proposta pelo Guia PMBOK. Que são esses critérios, a identificação desses critérios. Quais seriam? A gente pode considerar nessa decisão o critério de custo dessa resposta, a gente pode considerar o critério de eficácia, né, na mudança da probabilidade ou do impacto, a gente pode considerar o critério de disponibilidade do recurso, a gente pode considerar os critérios de restrição de tempo, e aí tem várias técnicas que a gente pode utilizar, mas em geral a gente pode considerar urgência, proximidade e dormência, que são conceitos bastante utilizados nesse meio. A gente pode considerar também o nível de impacto se o risco vier a ocorrer. Imagine o nível de impacto, por exemplo, do rompimento da barragem de Mariana ou de Brumadinho. E a gente pode considerar também o efeito da resposta aos riscos relacionados. São algumas dicas, digamos assim, que a gente pode adotar para conseguir seguir esse processo decisório de maneira mais assertiva, né? Bom, saídas, né? Nesse caso, as saídas são uma complementação do documento que é o plano de gerenciamento de riscos. A gente vai ter solicitações de mudanças, porque a gente vai identificar vai ter novos olhares sobre os riscos, né?
atualização do plano de gerenciamento de projetos, que a gente já mencionou também, né? Essa resposta aos riscos pode trazer a necessidade de mudar um cronograma aqui, de complementar um custo acolá, de rever o critério de qualidade para lá, de prever os recursos lá na frente, de mudar as aquisições e assim sucessivamente. Tá? Por isso que é um processo que traz um olhar de complementação de informações no âmbito do nosso projeto. E a gente tem também a atualização de documentos do projeto, que eu acho também é bem importante, né? Que a gente vai, a partir disso, ter a atualização do registro das premissas, da previsão de custos, né? O registro das lições aprendidas, dentre vários outros que estão aí colocados. Eu tinha esquecido aqui dessa parte. Eu dei um destaque especial ao registro de riscos, que a gente já viu também lá na semana passada. A planilhona que a gente vai trabalhar, né, em geral, já é uma figura, né, que representa o registro de riscos, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, tá? Bom, é claro que no momento que eu identifico os riscos, faço análise qual e quantitativa, eu tenho já um cenário. Agora que eu estou planejando a resposta, os cenários podem mudar um pouco. Então, eu preciso voltar naquele registro de riscos e ver se essa minha avaliação ela procede, né? O registro de riscos ele é atualizado toda vez que a resposta apropriada aos riscos forem escolhidas e acordadas entre todos os envolvidos. As atualizações do registro de risco elas podem incluir, mas elas não estão limitadas, né, a possíveis estratégias de resposta que foram acordadas ou modificadas, ações específicas para implementar a estratégia da resposta escolhida, condições que são consideradas como gatilhos, sintomas e sinais de alerta na ocorrência dos riscos, né? O orçamento é um ponto importante também, né? Porque, afinal de contas, né, pensando na saúde financeira da empresa, é bastante relevante, né? Riscos residuais que se espera, né, que possam continuar ocorrendo mesmo após a ocorrência de um risco efetivo, né, que são desdobramentos, bem como os riscos secundários que vão se materializar somente depois que houver efetivamente o primeiro risco, tá? A ocorrência do primeiro risco. Tem mais uma recomendação para vocês, que já está aí no material, né, que é, né, o site que eu venho recomendando para vocês constantemente, que é o Escritório de Projetos, que tem mais informações lá sobre o planejamento de resposta aos riscos. Com isso, gente, alguma dúvida até aí? Podemos seguir? Tranquilo? Maravilha, então. Já está todo mundo sabendo escalar risco, né? Então, bora lá. Vamos voltar aqui para a gente terminar, que só faltam mais 2 processos. Rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Então, eu planejei a resposta ao risco, mas agora, e se acontecer um acidente? Como eu devo implementar a resposta ao risco? O guia PMBOK, na sua 6ª edição, ele pensou nisso. E por isso ele desenvolveu o processo 11.6. Esse é um processo, né, ele é um processo novo, de certa maneira, ele passou a vigorar somente na 6ª edição do guia PMBOK. E a proposta dele é dar um passo a passo para que a gente implemente de maneira assertiva toda a resposta aos riscos. Então, de certa maneira, dentro desse processo, a gente busca fazer uma orientação, né, e gerenciar o trabalho como um todo de riscos dentro da nossa atividade. Esse processo ele tem como objetivo implementar as respostas aos riscos, né, e, obviamente, né, fazer com que elas sejam executadas de acordo com o que foi anteriormente planejado no processo 11.5. O principal benefício desse processo é a garantia de que as respostas acordadas aos riscos sejam executadas conforme planejado e, assim, maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças, né, que foram identificadas nesse projeto. A gente tem um modelo de processo praticamente idêntico aos demais,
A gente tem como entradas o plano de gerenciamento de projetos, os documentos do projeto e os ativos de processos organizacionais. Isso aí a gente já viu em outros 6 processos, né? O processamento aqui é implementar as respostas aos riscos, né? E a gente vai, para isso, utilizar ferramentas e técnicas, opiniões especializadas, né? Dentre as ferramentas e técnicas, a gente vai utilizar opinião especializada, habilidades interpessoais de equipe e um sistema de informações de gerenciamento de projetos que vocês vão conhecer com mais detalhes já já. É tal qual a gente conversou antes. Essa é a azeitona dessa empada aqui, desse processo. É ter esse sistema de informações de gerenciamento de projetos, tá? Que no caso, né, de vocês, se tiverem, né, responsáveis apenas pela análise dos riscos de empreendimento, pode ser o sistema de informações de gerenciamento de riscos do projeto, da atividade de vocês. Como saída, a gente tem solicitação de mudança, né, em função do que se constata nesse monitoramento, atualização dos documentos de projetos, né? O plano de gerenciamento de projetos, a gente já viu também algumas vezes, né? Para esse processo em especial, que é um processo muito simples, talvez o mais simples de todos os 7 processos que a gente tem para gerenciamento de riscos no Guia PMBOK, não tem nenhuma novidade para contribuir. Documentos de projetos, a gente foca, né, no registro de lições aprendidas, porque é um indício de que o projeto está vivo e a gente está aprendendo, então podem surgir novos riscos e a gente pode ter que pensar em novas respostas para os riscos já enfrentados. A gente tem o registro de riscos e a gente tem os relatórios de risco, que também a gente já mencionou. Temos os ativos de processos organizacionais, que são, como a gente já comentou, né, são todas aqueles repositórios de informações dessa nossa empresa, tá? Políticas, inventários e documentos de uma maneira geral. Ferramentas e técnicas. Opinião especializada, da mesma maneira como a gente viu anteriormente. Tem que ser um cara cabeça branca, graduado, que tem expertise na área. Habilidades interpessoais e de equipe, aqui em especial, destaca-se bastante a influência, né? Porque no momento de implementação de respostas aos riscos, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, se um acidente ele ocorre, não adianta de nada por exemplo, um gerente de unidade totalmente passivo ligar para o bombeiro e falar: oi, tudo bem? Poxa, acabou de explodir aqui o meu tanque. Será que você pode vir aqui quando puder? Não vai ser assim, né? O cara tem que ter um poder de influência, tem que falar adequado, no tom adequado, da forma adequada. E isso tudo é um conjunto de soft skills que leva o cara a ter influência. Então, esse é o ponto. Então, aqui, né, na implementação de respostas aos riscos, a influência é algo muito importante, né? E, obviamente, aqui a cereja desse bolo aqui é o sistema de informações, né, de gerenciamento de projetos, né? Ninguém faz gerenciamento de projetos, né, sem ter um banco de dados, sem ter um BI por trás, né? Então, hoje em dia é uma baita de uma tendência. Tem que ter um BI, tem que ter um Power BI. BI é Business Intelligence, gente. Tem que botar aí, né, o negócio de maneira mais fácil de ser compreendida e mais rápida. Então, a gente precisa ter uns dashboards com indicadores. Então, você certamente, como, né, gerente, gestor, analista de riscos, né, você vai conhecer ali quais são os seus indicadores, quais são os pontos mais sensíveis. Você pode pensar lá que você tem, por exemplo, uma reserva financeira para controle de riscos e você está, ao longo do tempo, avaliando quanto você gastou ou não. Você tem lá uma média de riscos aceitáveis numa semana e você está lá acompanhando se esses riscos eles se efetivaram ou não, se você vai olhar a sua perspectiva de acidente. Você vai desenvolver um monte de indicadores que vão, obviamente, alimentar um sistema e esse sistema vai te gerar dashboards que você vai poder tomar decisões de maneira mais assertiva, tá? Então, isso é, na essência, a atividade de gestão. Então, a gente só consegue fazer essa atividade de gestão se a gente tiver um bom sistema, né, de gerenciamento por trás.
né? Mas olha só, não fica achando que a gente tem que contratar um sistema milionário para isso, né? Você consegue desenvolver com um quadro branco, né? Com post-it, com caneta, né? Imprimindo meia dúzia de planilha, um sistema de gerenciamento desse projeto, dessa informação. Você tem que ter uma rotina, né, de atualização de dados, de verificação de informações, manter essas informações sempre muito atualizadas, que aí você desenvolve o seu próprio sistema de informações e gerenciamento de projetos. Tá? Então, acho que a cereja do bolo aqui nesse processo é a gente estruturar indicadores e dashboards, né, que nos ajudem, né, de certa maneira, a organizar as respostas aos riscos, né, que vieram ou estão acontecendo naquele momento, naquela atividade. Como saídas desse processo, a gente tem a solicitação de mudança, porque conforme o projeto está rodando, a gente tem naturalmente, né, uma série de modificações sobre percepção de riscos, cenários, e isso vai trazendo a necessidade de mudanças, né? E temos também, né, aqui saiu duplicado, eu peço desculpas, né? Aqui já seria a atualização dos documentos, né? Vou até... Não, mas é justo. É a atualização dos documentos de projetos, né, que a gente tem a partir, né, dessa execução, né, da resposta aos riscos, a gente tem a possibilidade de atualizar o registro das questões, o registro das lições aprendidas, né, identificar as atribuições da equipe de projeto, realizar o registro de riscos, o relatório de riscos e etc. Com isso, queridos, a gente finaliza o processo de implementação de riscos, acho que é o mais simples de todos, né? É a prática, o dia a dia, é o controle de informações, então acho que isso é mais fácil de ser compreendido. E agora a gente vai entrar no processo que seria o processo de monitoramento de riscos. Lembrando que o processo anterior ele é um processo que está dentro do grupo de execução, que a gente falou há umas 3 aulas atrás como é que era essa lógica dentro do guia PMBOK, né? Então, esse processo estava lá no grupo de execução. Agora a gente tem um processo no grupo de monitoramento e controle, que é o processo 11.7 do guia PMBOK, que nos informa como deve ser realizado o monitoramento dos riscos do projeto. Tá? Então, vamos lá. Bom, o objetivo desse processo é controlar e monitorar os riscos, né, de forma que a gente consiga ter um acompanhamento dos riscos que foram identificados, que a gente consiga implementar os planos de resposta aos riscos, também de maneira adequada, monitorar possíveis riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia dos processos de risco durante o ciclo de vida do nosso projeto. O principal benefício desse processo é que ele habilita a tomarmos decisões, né, de certa maneira, mais assertivas sobre a exposição atual do projeto aos riscos individuais e aos riscos gerais. Tá? Então, é como uma complementação. Eu não faço o monitoramento 11.7 sem, de certa forma, fazer o 11.6. Eu não faço o 11.6 sem fazer o 11.5, sem fazer o 11.4 e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente tem uma composição. Não pense como uma linha reta. Eu tenho que fazer esse, fazer esse, fazer esse, fazer esse. Não, não é uma progressão. A gente vai ver, como eu já mencionei com vocês na aula que a gente falou de PMBOK, a gente tem sinergias operacionais desses processos. Então, esse processo 11.7 ele vai acontecer ao mesmo tempo do 11.6. Né? Pode ser que, tudo bem, a identificação dos riscos é o primeiro, aí sim. Depois que eu identifiquei, avaliei qualitativamente, quantitativamente, aí sim, a gente tem, né, uma sinergia de aplicações, mas aí é um outro olhar. Tá? Para garantir que a equipe do projeto e as partes interessadas-chave elas estejam cientes do nível atual de exposição de riscos, devem ser constantemente considerados no projeto. Tá? Esse é um processo que ele, em síntese, ele como todos os processos de monitoramento e controle do PMBOK, eles representam avaliações de desempenho. Então, a gente monitora para poder avaliar o desempenho. E tem um autor que é o Ishikawa ele fala o seguinte, o Ishikawa ele é o pai das 7 ferramentas da qualidade. E o Ishikawa ele diz o seguinte, né? E é bem interessante, monitorar
sem agir é apenas um hobby, tá? Então, o monitoramento ele pressupõe uma ação, tá? Então, a gente precisa agir. Então, essa é a grande questão, né? Eu não vou propor um indicador só para ver se ele está bem ou mal. Tá, que ele está bem ou mal, tudo bem, mas qual é a ação estratégica que eu vou adotar para que esse resultado ruim se transforme num resultado melhor? Como é que eu posso adaptar as informações para colher melhores resultados numa próxima avaliação? Então, esse processo, de uma maneira geral, ele vai fazer isso. O processo de monitorar os riscos, ele vai usar informações de desempenho que são geradas durante a execução, que a gente acabou de falar, para determinar se as respostas aos riscos implementados elas são efetivas, se o nível geral de riscos do projeto ele sofreu alguma alteração. Ele também nos ajuda a identificar o status dos riscos individuais, ele nos ajuda a identificar se surgiram novos riscos individuais do projeto, também nos ajuda, a verificar se a abordagem de gerenciamento contínua ela está correta, se eu não devo, de repente, mudar a frequência de avaliação dos meus riscos. Estou vendo que isso aqui está dando sempre um risco baixo. Será que eu preciso fazer essa avaliação todo dia? Será que eu não posso trocar essa avaliação para uma vez por semana, que aí eu otimizo essa mão de obra para fazer outras ações? Será que ao invés de uma vez por semana, não melhora uma vez por mês e assim sucessivamente? Ou ao contrário, estou vendo que o risco está dando muito alto. O tempo inteiro que eu avalio, a situação é alta. Poxa, é melhor eu reduzir essa frequência de avaliação e assim sucessivamente. A gente também usa esse processo para verificar se as políticas e os procedimentos de gerenciamento de risco eles estão sendo seguidos de uma maneira geral, para avaliar também se as reservas de contingência elas devem ser modificadas. De repente, eu aprovisionei um recurso que, infelizmente, eu tive um acidente que já me levou 90% do recurso. Então, se acontecer outro, eu não vou ter dinheiro. Então, eu vou ter que pedir lá, é outra história. Aí eu vou ter que conversar com o meu patrocinador do projeto, saber se a gente consegue aumentar, quando consegue aumentar, quanto tempo vai aumentar, porque aí isso vai mudar também um pouco da perspectiva do controle. Se o camarada virar e falar, olha só, não tem como, não tem dinheiro, vai ser isso aí, se vira aí. Eu vou ter um controle muito maior quanto às minhas rotinas. Vou ter um cuidado muito maior do que eu tinha antes. Entendeu? Toda essa lógica, ela está toda costurada no âmbito dos projetos para que a gente tenha maior cuidado, digamos assim, com as ações que a gente toma. Se não tiver din-din, não tem como ter uma boa resposta aos riscos. Então, se o orçamento já foi estourado, cuidado. E essa ação de monitoramento, ela nos ajuda nisso. E também nos ajuda a verificar se a estratégia do projeto ela ainda é válida, porque isso pode mudar ao longo do tempo, é fluido, Bom, o último processo, de acordo com o guia PMBOK, as entradas são basicamente as mesmas. O que se acrescenta aqui são basicamente os dados de desempenho do trabalho e o relatório de desempenho do trabalho. São as informações que a gente vai avaliar, quais são os indicadores, quais são os dados e quais são os relatórios de desempenho, ou seja, qual foi o resultado desses indicadores ao longo dos últimos meses, dos últimos dias e assim sucessivamente. Como ferramentas e técnicas, a gente utiliza a análise de dados, também as auditorias e as reuniões. A gente faz isso para uniformizar informações. Processamento, a gente tem monitorar e controlar os riscos, que é efetivamente a ação desse processo, e saídas, a gente tem várias, que na verdade são todas vinculadas a processos anteriores. Então aqui eu vou ter, de certa maneira, uma informação sobre o desempenho do trabalho, que está muito vinculada ao dashboard, que a gente mencionou no processo anterior. Temos as solicitações de mudança, as atualizações no plano de gerenciamento de projeto, as atualizações do documento de projeto, e as atualizações nos ativos e processos organizacionais. Esse processo ele é um processo também muito simples, Eu acho que a essência do monitoramento do controle é algo que é bem forte em todos nós da área ambiental, porque a gente trabalha basicamente com isso, obviamente mais na ênfase ali das questões ambientais exclusivamente, mas a ênfase, o processo em si é basicamente esse, não é muito complexo não.
Plano de gerenciamento é algo que a gente utiliza como base para fazer o monitoramento, né? A gente vai utilizar também os documentos de projetos para nos ajudar a selecionar os indicadores, né? E a gente vai ter, a partir disso, os dados de desempenho do projeto, né? Do trabalho em questão. Os dados de desempenho do trabalho contêm informações sobre o status atual do projeto, como respostas aos riscos já implementados, riscos ocorridos, riscos ativos e aqueles que já foram eventualmente encerrados, né? Então, eu tenho um controle a partir do meu registro de riscos, tá? E do meu relatório de riscos, dos meus relatórios de risco. E relatório de desempenho de trabalho, são os relatórios de desempenho de trabalho, eles fornecem informações de medição do projeto, incluindo análise de variação, valor agregado e dados de previsões. Então, eu posso ter, né, a partir desse olhar, uma medição, né, meses de avaliação de determinado indicador. Eu tenho, por exemplo, uma meta para esse indicador e eu já consigo simular um cenário de como serão meus próximos meses, os meus próximos dias, a partir da interpretação dessa informação. Então, é bem bacana ter esse olhar. Então, eu adoro trabalhar com indicador de desempenho, né? O meu doutorado é indicador de desempenho, eu acho que tem, sabe, uma função tão incrível, tão boa, sabe? Eu acho muito bacana, muito legal mesmo. Então, ele nos ajuda a ter uma noção melhor sobre o negócio, sobre o controle, sobre a atividade, né? Então, é bem legal. Ferramenta e técnica. A análise de dados aqui, ela está muito vinculada à análise de desempenho técnico, que a gente faz isso a partir da interpretação de todos os resultados que a gente tem dos dados coletados, né? Então, acho que é fácil de entender. A partir disso, a gente tem a possibilidade de fazer uma análise técnica geral, né, daquele empreendimento. Não tem uma métrica, né? Assim, você tem que olhar isso, isso, isso. Bom, é a interpretação, a análise ela é fundamental para a engenharia como um todo. A gente faz análise o tempo inteiro. A gente tem que interpretar aquelas informações. Então, eu tenho o cenário tal, tenho o dado tal, tenho a situação tal. E aí? Qual vai ser? Né? A gente vai ter que escolher qual ação a gente vai fazer. Então, eu vou interpretar esse desempenho técnico e aí sim é a massa crítica do engenheiro, do profissional, que está responsável por esse processo. Análise de reserva é, como a gente já conversou, né? É saber se eu tenho ainda disponibilidade para contingências e derivadas dos riscos. Então, isso é muito importante, né? Não pode dar um problemão e eu não ter como pagar, né, uma ação de mitigação dos danos, né? Eu preciso ter um controle contínuo dessa informação. Vamos falar agora de auditorias. Auditorias a gente já comentou também, mas a importância da auditoria é importantíssima, tanto a auditoria interna quanto a auditoria externa, né? Você quebrar, de certa forma, né, com uma cultura de que, poxa, não vai acontecer nada. Bom, peraí, eu implemento esses projetos, tanto processo, tanta coisa, exatamente para eu conseguir ter controle e ter bons resultados. Mas dentro do ambiente profissional, em geral, a gente acaba criando muita camaradagem, né? No dia a dia, natural. A gente pega a condução junto, a gente almoça junto, toma um cafezinho junto, e, pô, quando eu identifico um problema do cara que é meu camarada, e que se isso for para cima na empresa, né, pode gerar a demissão dele, eu vou tentar, né, conversar com ele, não faz isso não, muda isso aí, dá um jeito, faz. Então, não é bem essa pegada, né? A questão não é essa. A auditoria ela tem que ser isenta, né? Então, em geral, a auditoria de risco ela dá uma mexida na empresa, fica todo mundo com certo medo. Auditoria de uma maneira geral, não só auditoria de risco, né? Então, é importante que a gente tenha rotinas de auditoria, auditoria interna e auditoria externa. A auditoria interna, né, ela também está sujeita a essas interferências, digamos assim, mas é importante que haja uma sensibilização do profissional que trabalha na auditoria interna, né, para que haja uma separação das coisas, né, por mais que nem sempre seja muito fácil, né, mas é importante que haja uma preocupação com a auditoria interna, que tem uma equipe responsável por isso, e, obviamente, a auditoria externa é aquela que a gente contrata. Vou contratar um consultor externo, não tem nada a ver comigo a não ser o pagamento dos honorários pelo serviço prestado, né? Então, assim, eu preciso dele para me dar uma visão isenta, né? Então, é importantíssima essa visão, elas se complementam, né? O formato da auditoria de risco, ela deve estar muito bem definida, né, antes da realização da auditoria. E aí a gente vai usar, em geral,
as normas, tá? Como eu já disse, né, o guia PMBOK, ele tem 7 processos, ele é muito bom, mas ele é um guia de boas práticas, ele não é uma norma. E mesmo a norma, ela não é uma norma obrigatória, é uma norma facultativa. Então, a gente tem sim a ISO 31000, que a gente vai ver mais lá na frente. Em geral, os processos de auditoria, eles se dão com base na análise de riscos derivada da ISO 31000. Mas praticamente tudo que a ISO 31000 fala está aqui, nos processos do guia PMBOK com muito mais detalhe. A 31000 ela joga mais assim, né? Então, assim, só para que vocês entendam, a auditoria ela vai em busca do cumprimento de requisitos do processo. Ou seja, o processo é gerenciar riscos, quais são os requisitos, quais são as etapas, o que foi feito, o que não foi feito. É isso que a auditoria vai caminhar e identificar. Bom, as reuniões vocês já conhecem bem, né? Todo mundo conhece uma boa reunião. Quem nunca participou de uma reunião, não é mesmo? Como saídas desse processo, a gente tem a consolidação das informações de desempenho, que podem ser incluídas naquele sistema que a gente viu anteriormente de gerenciamento de informações do projeto. Né? A gente vai ter indicadores específicos por risco e uma atualização disso atualiza também esse dashboard através de um BI. Temos a solicitação de mudanças, que a gente já viu aqui a partir, né, dessa etapa de monitoramento, a gente pode tomar ações dentro do nosso projeto. Atualização dos documentos de projeto, em especial registro de premissas, registro das questões, registro das lições aprendidas, o registro de riscos e o relatório de riscos. Temos também a atualização dos ativos de processos organizacionais, com a identificação, né, de certa maneira, de novos olhares sobre modelos de plano de gerenciamento de riscos, registro de riscos e relatório de riscos, e atualização do plano de gerenciamento de projetos em função de uma possível mudança do plano de gerenciamento de riscos. Com isso, queridos, a gente chega agora à elaboração da segunda atividade avaliativa, que é a N2, que, de acordo com a nossa previsão, tem que ser entregue na semana que vem. Não é uma atividade difícil, tá? Vocês vão fazer ela em grupo, tá? Conforme eu havia comentado com vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a identificação preliminar de riscos. Tá? Qual é o objetivo? O objetivo é realizar a identificação preliminar dos riscos ambientais de uma determinada atividade a ser escolhida em grupo por vocês. Então, a primeira ação que a gente vai ter que fazer. Vocês vão ter que se organizar em grupos de até 5 alunos. Essa turma é muito pequena, a gente vai ter uns 3 grupos ou 4 grupos no máximo, se isso. Tá? Cada grupo deve eleger um líder para conduzir a atividade. Através de um brainstorming, que, deixa eu ver que horas são, a gente vai fazer hoje ainda, vou dar um tempinho para a gente formar os grupos e vocês fazerem um brainstorming. Vocês devem escolher uma atividade potencialmente poluidora a partir da lista anexa à resolução CONAMA 237. Tá? Então, rapidamente vocês vão entrar, vão localizar a atividade, eu quero falar sobre essa daqui. Mas tem uma questão importantíssima. Tá? É fundamental que pelo menos um dos integrantes do grupo tenha vivência nas rotinas e nos processos operacionais dessa atividade. É fundamental. Canejo, por que é fundamental? Vocês vão entender. A gente vai precisar estruturar um fluxograma de processo e essa pessoa precisa ter essa experiência, precisa conhecer esse olhar, ter esse olhar. Após a definição da atividade, os alunos devem produzir um fluxograma básico do processo operacional da atividade. Após a produção do fluxograma, os alunos devem identificar em caráter preliminar, é preliminar, tá? Não quero uma coisa mega complexa agora não, mas vocês devem identificar 10 riscos ambientais da atividade, vinculando os riscos identificados à etapa do processo que vocês desenharam. Então, vocês vão achar lá na etapa 1, aí vão dizer qual é a etapa 1. Risco tal. Na etapa 1 ainda, risco tal. Na etapa 2, descreve a etapa, risco tal, e assim sucessivamente. Essa atividade, ela é parte integrante da A1 de vocês, ela vai ter 5 pontos na nota de avaliação,
e ela deve ser postada por todos vocês, sem exceção, tá? No ambiente virtual Canvas até o dia 29 de abril. Fiquem tranquilos que quando vocês postam, eu vou abrindo trabalho por trabalho, vejo quem fez em grupo e lanço a mesma nota para o pessoal daquele grupo. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, é necessário produzir uma capa com o título do trabalho, atividade avaliada. Eu vou mostrar para vocês que eu já fiz o template, tá? Mas é necessário que tenha essa capa com as informações que eu vou mostrar. E vocês devem utilizar o template que eu estou sugerindo. Qual é o template? O template é esse, tá? Tá no material que eu já compartilhei com vocês. Atividade avaliativa N2, disciplina avaliação de riscos ambientais, identificação preliminar de riscos, atividade vocês vão descrever aqui. Todos vocês vão colocar nome completo, matrícula e campus, tá? Todos que integram o grupo. Aí, aqui a gente tem a identificação do líder, o nome dos integrantes, qual é o segmento dessa atividade, qual é a atividade e uma breve descrição da atividade. Façam a descrição caber aqui, tá, gente? De forma legível, por favor. Tá? Façam ela caber aqui. Caneja, eu posso usar esse template e botar uma caixa de texto em cima e escrever? Claro que pode, não tem problema nenhum. Eu posso imprimir, fazer a mão, escanear e mandar? Pode também, o que vocês acharem melhor, tá? Aqui tem o espaço para vocês construírem o fluxograma dessa atividade, conforme eu já orientei vocês. E aqui a gente tem os riscos identificados, tá? Que eu quero que vocês façam nesse primeiro olhar essa análise de identificação de 10 riscos dessa atividade, caso queiram, caso tenham alguma observação aqui a colocar. Queridos, a gente vai então, né, agora, vou sair aqui do modo apresentação, e a gente vai fazer rapidamente essa organização de vocês, tá? Para que vocês consigam, né, estruturar o trabalho. Temos aqui hoje 9, 10 pessoas, 2 grupos de 5. Vocês querem que eu divida ou vocês se organizam? Professor, Oi, Vitória, diga. a gente já dividiu os grupos. Então, beleza. Então, tá tranquilo. Então, eu tô mais tranquilo ainda. Vocês já conversaram e já definiram qual vai ser a atividade? Bom, pelo menos eu e o meu grupo ainda não, porque Tá. a gente não tem nenhuma experiência em das atividades Vocês da olharam lá no CONAMA. Conama, ele não tem nenhuma experiência, zero. Não tem Não, é nenhuma que zero. vocês nem assim terem, bom, eu nunca trabalhei com isso, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. Pô, tem tanta gente. Talvez sim. Talvez sim, mas assim, de vivenciar mesmo, acho que não. O importante é que a gente consiga identificar etapas de um determinado processo. Nem que seja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito simples e que certamente vocês, como espectadores, já viram algumas vezes, como abastecimento de combustível num posto de combustível. Tá? Então, a gente tem um posto de combustível, vocês sabem que num determinado horário chega um caminhão-tanque de não sei quantos mil litros, ele faz isso, isso e isso, ele coloca a mangueira no lugar tal, e aí essa mangueira enche o tanque que está enterrado, esse tanque é o que alimenta as bombas, e depois tem seu processo estabelecido. Então, assim, esse é um processo muito simples, né, que certamente todos vocês já viram, já conheceram alguma vez, que é a operação de um posto de gasolina, né? Quer ver um processo simples também, que pode ser adaptado por vocês? Fabricação de gelo. Muito simples também. Fabricação de gelo é trivial. Só que, aí você tem que ver como é que eles fazem todo o processo de higienização e purificação dessa água. Alguns usam gás cloro, e isso torna uma atividade perigosa. Mas o processo é simples, água, adiciona gás cloro e gelo, basicamente isso. Mas dá para a gente pensar nesse fluxo, né? Um outro fluxo interessante, né, que a gente pode parar para pensar, que também seja simples, é uma extração mineral.
Ele é simples de ser entendido. Você tem uma jazida, que é uma montanha, você vai ter um equipamento que vai fazer todo o desmonte das rochas. O desmonte pode ser por maquinário, pode ser por aquelas britadeiras que estão ali direto, pode ser por explosões. Aí vocês vão ter que estudar um pouco, né? Mas vocês podem pensar dessa maneira. E esse desmonte, essas pedras maiores passam por um processo de britagem, geralmente na própria unidade geradora, e você já tem o produto pronto a ser comercializado. Um outro processo fácil de ser entendido, né? Uma estação de tratamento de efluentes é mais complicado porque tem vários processos internos, né? Mas deixa eu pensar uma outra. Ó, bom, geração de energia a partir de uma pequena central hidrelétrica também é fácil. Você tem um impacto assim significativo na etapa de construção, na etapa de enchimento. Na etapa de operação é mole. A operação de uma pequena central hidrelétrica é tranquilo. Geração de energia fotovoltaica também é tranquilo. Geração de energia eólica também é tranquilo. Entenderam? Então, acho que assim, talvez sejam tão tranquilas, mas tão tranquilas que vai ser difícil até achar 10 riscos. Talvez tenha esse problema, né? Que aí, bom, aí vai depender da evolução do trabalho de vocês. A Vitória comentou aqui, fluxograma e tratamento de esgoto até que seria bem legal. Vocês podem pegar um, caso queiram. Vocês conseguem, por exemplo, né, lá na SEDAI, lá, pegar o fluxograma de tratamento da estação de tratamento de esgotos da Alegria, por exemplo. Vocês podem. Vocês podem, já que não tem vivência, né, vocês podem tentar pesquisar, por exemplo, o fluxo de coprocessamento de resíduo industrial. É bacana, é difícil, mas é legal. É um bom trabalho para exercitar risco. Vai faltar espaço, porque 10 é pouco, sabe? Então, assim, se vocês não têm nenhuma vivência específica nesse processo, aí tenta buscar uma atividade que vocês consigam ter um fluxo mais ou menos pronto, que vocês possam fazer essa interpretação. Não tem problema nenhum. O ideal é que vocês criem o fluxo, até porque, tá, queridos, o meu objetivo era que, através do expertise desse camarada que conhece bem o fluxo, vocês já conseguem trabalhar em cooperação para identificar os riscos. Então, a própria construção do fluxo já é uma etapa de identificação de riscos. Você constrói o fluxo com esse olhar. Mas, se não tem ninguém no grupo com essa expertise, tranquilo, segue o baile. Pensa num fluxo, escolhe de maneira colaborativa, tá, gente? Qual seria o fluxo? E aí vocês trazem e representam ele para mim. Mas cria ele bonitinho aí no PowerPoint, tá? Não copia e cola direto, não. Tá? Dá uma moral aí pro PowerPoint ficar bonitinho. Agora me tirem a dúvida. Vocês já têm esse material com vocês? Vocês já pegaram esse material? Porque isso agora eu acho que é bem importante, né? O template ou o que É que o o senhor está falando? template, Ah, sim, sim. essas fichas, né? Eu não me lembro, aí eu vou ter que entrar no Canvas para ver, eu não me lembro se eu já coloquei o descritivo dessa atividade lá. Eu acho que eu coloquei, porque Colocou. todo mundo tinha um prazo para fazer essa postagem, mas eu tô com tanta coisa na cabeça que eu não me lembro. Eu até tremi um pouco na base agora, que eu achei que eu não tinha colocado. Mas se vocês estão dizendo, eu acredito em vocês. Deixa eu abrir aqui para ver se está tudo. Eu acho até que eu coloquei o template passo a passo lá. Eu tô me surpreendendo comigo, então, porque eu não lembrava. É a idade, gente. A idade é um problema. Eu não estou velho ainda, mas eu estou começando a ficar velho. Isso gera tanto problema. Deixa eu abrir aqui no sistema.
Ah, eu coloquei. Ufa, que bom. Eu botei até o PowerPoint lá para vocês. Olha, eu fui legal pra caramba. Eu não lembrava. Tá, já tá tudo lá direitinho. Eu botei em 22 de março. Tem um mês que eu botei já. Caraca. Por isso que eu não lembro mais nada. Não lembro nem o que eu comi ontem. Não lembrar o que eu fiz há um mês atrás, gente. Ainda bem que tem isso aqui para fazer o registro. Então, queridos, eu já tinha colocado. Pois é, não lembrava. Mas eu tinha colocado lá esse registro para vocês, tá? Para hoje, eu acho que não faz mais sentido. Tá lá também, tá, Iwan? Tá lá no anexo da postagem que eu fiz lá no Canvas. Você consegue abrir esse arquivo em PowerPoint. Eu até já coloquei até ele em versão simplificada, tá? Só com as cinco páginas relativas à elaboração do estudo, tá? Já coloquei lá. Material de estudo, tá? Tô no material de estudo. Então, queridos, bom, faz muito sentido a gente entrar em mais nada hoje, até porque, né, a gente está fechando. Deixa eu projetar aqui, então. A gente está fechando esse capítulo 2, né, que é o capítulo que a gente viu os 7 processos de gerenciamento de riscos propostos pelo Guia PMBOK. A gente viu como deve ser o planejamento dos riscos, a identificação dos riscos, a análise quali e quantitativa dos riscos, como deve ser feito o planejamento das respostas aos riscos, a implementação das respostas aos riscos e o monitoramento e o controle de riscos. Assim, obviamente, a gente termina a nossa segunda unidade. E como vocês já estão aí com as orientações todas, né, para a produção da atividade, eu agora fico a cavalheiro, digamos assim, com vocês para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, né, para a elaboração do trabalho. Tá? É um trabalho simples, tá? Não é bicho de 7 cabeças, não. Mas vocês devem postar lá lá no Canvas. Tá? Deixa eu aproveitar aqui e ver se todos já postaram a primeira atividade. Só o Júlio César e a Hanna. Júlio César está aí, Hanna está aí. Então, Júlio e Hanna, só vocês. Júlio eu acho que não está aí, mas a Hanna está aqui. Tá? Não esquece de postar lá não, tá? O prazo já passou, tá? Eu vou abrir uma exceção para o envio de vocês, tá? Mas se puder encaminhar o quanto antes, porque eu vou avaliar agora no final de semana. Então, eu vou tirar um tempinho para fazer essa avaliação. Dos demais colegas, todos já postaram, tá? Essa primeira avaliação que foi o nosso fórumzinho, tá? Não, que isso, que isso. Eu vou. O que eu quero é dar o maior desejo de todo professor é dar 10. O maior desejo. Todo professor quer dar 10. É a melhor coisa do mundo. Dar 10 é excelente. Mas, sim, Sara, estou falando da resenha mesmo, estou falando da resenha. Eu vou avaliar esse final de semana, podem ficar tranquilos. E aí, na outra semana, eu vou avaliar efetivamente os grupos de vocês, os trabalhos da segunda atividade avaliativa que compõem, né, a nota da A1. Fica tranquila, Bianca, fica tranquila. A nota varia só de 0 a 10, né? Não pode ser menos do que isso. Né? Pode deixar que eu vou olhar com carinho. Mas é uma avaliação simples, é de 0 a 10. Não tem muito mais. Pode ser 0, mas pode ser 10 também. Imagina. É um parâmetro, é de 0 a 10, é assim a vida inteira. Mas a gente fica tranquilo, eu vou avaliar com calma e se tiver algum desvio bastante significativo, né, a gente conversa, eu uso o espaço da aula para a gente tirar dúvidas, assim,
Sara, fica tranquila, fica tranquila. Conversa aí com o pessoal aí para descobrir o quanto eu sou carrasco. Eu pego pesado. Não, eu pego pesado nos trabalhos. Eu acho que assim, eu acho que geralmente eu peço trabalhos que são mais, um pouco mais complicados, né? Mas eu tendo sempre a valorizar muito todo o desenvolvimento de vocês, né? Porque eu sei que não é fácil, muita gente aqui trabalha, tem uma baita de uma rotina, depois tem aula, fazendo faculdade, tem filho em casa, tem marido, tem um monte de coisa, eu sei que é difícil. Mas a gente também tem que primar aí pela qualidade de ensino, né? Então tem alguns parâmetros sim, mas fiquem tranquilos. O objetivo é avaliar se vocês compreenderam bem, nesse primeiro momento, os conceitos, né? Depois a gente vai fazer um trabalho mais complicado, que é a nota da A2, né? A nota da A2, sim, aí vai ser uma próxima etapa desse trabalho de vocês. Uma próxima etapa. Vocês vão desdobrar isso que vocês estão fazendo agora num trabalho muito maior, mas é muito maior mesmo. Então, assim, vocês vão ver que a partir, né, dessa segunda etapa da nossa disciplina, a gente vai ter um momento ali em que vocês vão botar a mão na massa e a gente vai ter algumas aulas aqui, vocês produzindo o trabalho e eu aqui de mentoria tirando dúvida, tá? Porque vocês vão manusear um planilhaço aí o bicho vai pegar. Então vamos dizer assim, a gente está começando em marcha lenta, é mais devagar agora, né? Não é mais devagar, é porque esses conceitos todos estão muito claros na cabeça de vocês. Senão vocês não fazem uma boa análise de risco. Aí depois, no planilhão, é que a gente vai ver o exercício profissional de vocês. Tá bom? Queridos, a turma é pequenininha, eu vou fazer a chamada aqui pelo nosso aplicativo. Bora lá, a Bianca tá aí, Felipe tá aí? Felipe tá aqui no chat. Ou não? Ah, ele esteve aqui, ele entrou e saiu. Gabriel tá aí. Rosana tá aí hoje? Não, Rosana não. Rosana tá aí? Ah, não, foi o Gabriel que respondeu. Isso, beleza, foi o Gabriel que respondeu, eu que fiz confusão aqui. Então, Rosana não está aí, Júlio também não está aí, Larissa hoje não está aí, Lucas Barbosa, temos dois Lucas Barbosa e Lucas Mendonça, os dois estão aí. Temos a Mirna, que está aí também, temos a Paula, Hanna, Sara estão aí, Vitória está aí também, e Yuan está aí também. Vocês estão muito medrosos. Fica com medo, não. Já disse, a nota é só de 0 a 10. Fora isso, não tem que dar errado. E a média para aprovação é 6, não é isso? Para passar direto. Tá tranquilo. Vai dar tudo certo. Eu confio em vocês. Eu confio que vocês estão aqui prestando atenção na aula e que vocês, na hora de elaborarem as atividades, vão arrasar. Eu não estaria, né, tão dedicado assim se eu não acreditasse muito em vocês. Vai dar tudo certo. Beleza, gente? Queridos, então tá bom. Por hoje tá bom.
Na semana que vem é a data prevista para entrega, né? Vamos avaliar como é que vai ser, né? Eu não sei se eu já vou entrar semana que vem no conteúdo, se a gente deixa o espaço para tirar dúvidas e organizar o trabalho de vocês, para todo mundo ficar tranquilo. Vamos ver como é que vai ser essa semana, vamos ver como é que vai ser, né, o desenvolvimento aí de vocês. Mas se ninguém tiver dúvidas, se estiver tudo tranquilo, na semana que vem a gente já entra no módulo de avaliação de impactos ambientais, tá? Porque é fundamental a gente falar isso para poder falar de riscos ambientais. Então, na semana que vem, se der tudo certo, a gente já vai ver esse conteúdo, tá bom? Só esperando o Lucas terminar de escrever aqui. E aí a gente encerra o bate-papo de hoje. Eu já vou deixar baixando as últimas aulas, tá, gente? Para eu atualizar lá o nosso YouTubezinho lá, né, que tem algumas aulas lá. Eu até queria, né, ter todas as aulas lá, né? Acho que isso ia ajudar, né, a alcançar a minha marca maravilhosa de 30 seguidores no meu canal do YouTube. Então, Sara, foi o que eu comentei aqui ainda agora, né? O ideal seria que dentro dos estágios que vocês já fizeram, estão fazendo, das experiências que vocês têm, que vocês tentassem localizar no anexo da 274, da 237, né? Se vocês já conseguissem localizar no anexo da 237 uma atividade que vocês conheçam, isso ajudaria bastante. Mas caso não tenham, é possível que aconteça, né, nenhum colega tenha trabalhado com isso ou qualquer coisa similar, aí vale a pena fazer o que a gente comentou aqui, né? Tentar identificar, né, o fluxograma, né, de alguma atividade produtiva que vocês possam identificar os riscos ambientais. Tentar identificar de uma estação de tratamento de esgoto, de uma estação de tratamento de água, aí você vai lá nas concessionárias, dá uma pesquisada, né? Ou então, bom, eu quero falar sobre resíduo, dá uma olhadinha lá no coprocessamento de resíduo, dá uma olhadinha lá na rotina operacional de um aterro sanitário, dá uma olhadinha lá num fluxograma de extração mineral, né? Talvez extração de areia também é um pouco, de certa forma, é fácil de conseguir, né? Pensa no fluxograma, de repente, de uma atividade industrial. De repente vocês conseguem, entrando lá pelo INEA, né, pelo site do INEA, conseguir essas informações e alguns EIA-RIMAs que tem por lá. Então talvez seja fácil conseguir isso utilizando essa base do INEA. Ou então pode jogar lá no Google mesmo, falar, olha, fluxograma de atividade tal, e ver o que aparece para você. E aí você discute com o grupo. Se de repente vale a pena complementar esse fluxograma ou não. O que eu quero é uma coisa mais colaborativa mesmo, que vocês conversem e reflitam sobre, né, os riscos dessa atividade. Então, beleza, gente. Vou parar a gravação da aula de hoje por aqui.